Certinho com o meu áudio. Beleza. Então, já vou começar a compartilhar a tela aqui, e aí vocês dizem se tá certo também o compartilhamento da tela. Ok, né? Vou começar. Então, quem ainda não tinha aberto o material, tem na segunda-feira, né? Acreditando que a aula seria a sexta, mas enfim. Hoje vamos fazendo juntos. A Laura já fez, mas alguém fez também, diga ali no chat. Mas o tema da semana, então, já vou apresentar para vocês, era aspectos demográficos, introdução aos conceitos de demografia, relacionando com alguns dados do Brasil já, ainda que as características e os temas mais direcionados à geografia do Brasil vão ser vistos mais para o final do ano, né? Tipo, mais para frente. Porém, já vai abarcar várias áreas de demografia, então tem as teorias demográficas, que eu selecionei uma videoaula. Todas essas videoaulas que eu seleciono, eu tento pegar algumas que são bem sucintas, assim, não muito demoradas, e que direcionem para o Enem. Então, o vídeo das teorias demográficas, aí o vídeo também que fala sobre dinâmica populacional, estrutura e transição demográfica. É que a transição demográfica é um conceito bem importante para ser bem trabalhado. Então, eu trouxe ela em duas questões, só que vou tentar explicá-la de maneira mais detalhada para vocês também, porque é algo um pouco mais complexo e envolve gráficos também e umas interpretações mais diferentonas. Então, essa parte eu vou tentar explicar também no formato mais de aula, tá bom? Essa imagem aqui, né, sempre boto alguma imagem que eu vá utilizar também, com algo a mais na aula, ou para dar um norte. E essa imagem que eu selecionei, ela é um mapa de distribuição populacional da população mundial. Então, dá para ver a distribuição populacional, dá para ver quais são os lugares de maior concentração populacional. E se vocês forem ver nessa imagem, ele tá até sem título, né? Uma parte importante do mapa, mas é isso, é o mapa de distribuição populacional do mundo. E tem uma legendinha aqui do lado que mostra que conforme vai aumentando gradativamente a cor, maior é a concentração de habitantes por quilômetro quadrado. Então, as partes mais marrons são as partes que têm mais concentração populacional, as partes mais brancas são as que não têm praticamente ninguém morando. Então, dá para ver, assim, né, como é que é a dinâmica de distribuição da população no mundo. E se vocês forem ver as partes mais concentradas aqui nesse mapa, ficam ali ao sul e ao leste da Ásia, né? Então, aquela península ali, que fica próxima onde está escrito Oceano Índico, é justamente a Índia, o segundo país mais populoso do mundo. E ali para o leste tem a China, o Japão também. Essas ilhas aqui do oceano, entre o Oceano Índico e o Pacífico, também tem bastante concentração populacional. Só que partindo desse mapa, eu já vou distinguir os dois conceitos principais dessa aula, que seria, não principais, né, mas bem importantes, que seriam o conceito de população absoluta e relativa. A população absoluta, para quem não leu o material ainda não viu as videoaulas, depois eu peço que vejam, mas a população absoluta é o número total de habitantes. E a população relativa é o total de habitantes dividido pela área, pelo espaço onde eles vivem. Então, é mais um conceito de povoamento. Então, existe o conceito de um lugar populoso, que seria um lugar com muitas pessoas, e o de um lugar povoado, que é um grande número de pessoas num pequeno espaço. Então, dá para ver que nessas áreas onde está mais escuro, é uma grande população relativa, então uma grande concentração populacional no mesmo local. Pensando dessa maneira, eu trouxe aqui uma escala dos países mais populosos, agora em 2020. Os dados são de 2019, né, mas são bem atuais. E é importante ressaltar quais são os países mais populosos, porque isso eventualmente cai em prova. E aí ele também traz uma projeção de quais serão os países mais populosos em 2100. Então, se a gente for reparar, entre os países mais populosos, antigamente, até então o Brasil estava entre os 5 mais populosos do mundo, só que ele foi ultrapassado pelo Paquistão. Já explico por que está acontecendo isso, assim, né? O Brasil está decaindo, digamos, nessa escala de países populosos do mundo.
Mas, em ordem, os países mais populosos se refere à quantidade de habitantes, não relacionando ainda ao quantidade de habitantes por metro quadrado, né, por espaço onde vivem. Então, em número de pessoas, o mais populoso é a China, em primeiro lugar. Então, esses números aqui estão em em bilhões de habitantes, tá? Então, a China tem 1,4 bilhões, a Índia 1,3, depois tem os Estados Unidos, daí já seria 0,3 bilhões, ou seja, 3 milhões, 300 milhões de habitantes. Depois a Indonésia, que é uma ilha que fica ali entre o Oceano Pacífico e Índico. E o Paquistão, agora em quinto lugar, que ultrapassou o Brasil recentemente, sendo que o Brasil agora está em sexto, com 211 milhões de habitantes, mais ou menos. Por que que está acontecendo isso, né? O Paquistão, ele é um país de cultura bem diferente do Brasil, e lá a taxa de fecundidade é maior. Então, as pessoas no Paquistão têm mais filhos, as famílias são maiores. No Brasil, existe uma tendência de redução da taxa de fecundidade, então as mulheres estão tendo cada vez menos filhos, e a própria cultura ocidental e a cultura aqui no Brasil, ela tende a reduzir o número populacional, sendo que em outros países de cultura mais muçulmana ou de cultura diferenciada, mesmo oriental, tendem a ter mais filhos. Então, está acontecendo essa queda do Brasil nesse ranking, né, de países populosos. Tanto que a projeção é que o Brasil esteja na 12ª posição, com menos pessoas do que hoje, em 2100, vai ter em torno de 180 milhões de pessoas no Brasil, e vai acontecer essa queda, né? Gradativamente. Isso é uma projeção, não se sabe se está certo, mas vocês podem ver que esses países mais pobres e também países de cultura muçulmana e mais orientais vão ultrapassar o Brasil. Então, é um gráfico, é um ranking importante. Lembrem, então, que a China atualmente é o país que tem mais pessoas vivendo, e seguido pela Índia, depois dos Estados Unidos. Porém, daqui a mais ou menos uns 80 anos, a projeção é de que a Índia seja o país mais populoso, com um número próximo do que é a China hoje. A China seja o segundo país. A China, ela tem uma política de controle de natalidade bem rigorosa. Então, eles estão fazendo um controle de natalidade que seria aquela política do filho único, onde os casais só podem ter um filho, o segundo filho ele não pode existir. Ele precisa ser abortado, enfim, tem que ser evitado que a pessoa tenha mais de um filho. Então, por isso que está tendo essa queda também. E aí, os Estados Unidos vai ser ultrapassado pela Nigéria. Alguns dados sobre população, né, mundial, importantes que eu queria trazer, e que não acabaram não caindo em nenhuma questão, mas são importantes. Todas essas reflexões em relação à cultura também, taxa de fecundidade, são importantes, para entender essa dinâmica de variação no ranking, né, de países mais populosos. Então, tá. Dito isso, a gente pode passar para as questões. Lembrando que eu sempre coloco tudo que tem na apostila de geografia aqui no próprio material. Então, vocês podem ler aqui no próprio material. E não está tão extenso, e é uma parte conceitual bem importante. Então, eu recomendo que vocês leiam. É bem elucidativa essa parte aqui. E façam nessa ordem. Vejam o vídeo para meio que iluminar aí as ideias. E aí depois façam a leitura, que tendo resolvido aqui os exercícios comigo, vocês já dão um check no conteúdo de demografia, porque ele é bem importante para geografia, tá? Então, para começar, os exercícios que eu selecionei, tem esse da UFPE, que é uma questão que a própria apostila trouxe em modelo de somatório, mas eu coloquei aqui como verdadeiro ou falso, porque não deixa de ser uma questão de somatório, né? A somatória, ela é um falso, verdadeiro ou falso, onde tu pega as alternativas verdadeiras e soma o valor delas. Então, tá, essa questão, ela diz o seguinte: um estudo sobre a dinâmica e a distribuição da população de uma determinada área é realizado a partir do conhecimento e da compreensão dos indicadores demográficos. Em relação a algum desses indicadores, analise as proposições abaixo, assinalando V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Tá, a primeira afirmação que ele traz é a seguinte: a densidade demográfica é obtida a partir da divisão da superfície territorial de um lugar pela população absoluta. Então, essa primeira alternativa está falsa, porque ela inverte ali a ordem da divisão. E isso é muito importante. Quando a gente vai falar de uma proporção, né, ou de um conceito que envolve
um número matemático, então seria uma divisão, né? Existe um numerador e um denominador. Algo é dividido, alguma coisa é dividida pela outra. A ordem, ela importa, quando tem esse conceito de proporção. Então, a densidade demográfica, que é relativa à população relativa, ou seja, a concentração de pessoas por espaço territorial, ela é a população absoluta dividida pela superfície territorial, e não o contrário. Então, até trouxe isso aqui para vocês conseguirem enxergar que a densidade demográfica ela é o total de habitantes por área. Então, total de habitantes sendo o numerador e a área o denominador. Isso é muito importante, não pode vir invertido. Então, exemplo, né? Se um determinado lugar tem 1 milhão de habitantes e esse local tem 300 mil quilômetros quadrados, a gente faz essa divisão, né, de 1 milhão por 300 mil e obtém uma taxa de 3,33 habitantes por quilômetro quadrado. Então, conclui-se que a cada quilômetro quadrado existiriam 3,3 habitantes, cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. É óbvio que não é assim, né? Se a gente pegar um espaço de quilômetro quadrado, não vão ter só 3,3 pessoas morando ali, vivendo ali, só que a média é essa. E é a partir dessa taxa que a gente consegue entender se um país é muito povoado ou pouco povoado. Ou seja, se a densidade demográfica dele é muito alta ou baixa. Se a população relativa ou densidade demográfica é muito alta ou baixa. Então, aqui essa imagem eu achei interessante trazer para vocês entenderem esse conceito bem. Porque, por exemplo, ele traz essa imagem aqui onde essa área azul, ela está equivalendo a essa área vermelha. Olhando assim, numa noção de espaço, obviamente elas não são iguais, né? A azul é muito maior, só que ele está tratando aqui da população relativa. Então, a população que vive em toda essa área azul do Brasil, que seria a área mais ao norte e centro-oeste do Brasil, ela equivale a essa população dessa faixa litorânea super fininha aqui. Então, dá para entender que na faixa litorânea existe uma grande concentração populacional e nessa área em azul, bem extensa, tem pequena concentração populacional. Por isso que esses espaços estariam equivalendo em número de pessoas, em número de população relativa à área. Então, a princípio pareceria meio não muito lógico, né? Só que é isso que quer dizer, que essas duas áreas representadas, elas têm o mesmo contingente populacional. Então, esse é o conceito de população relativa ou densidade demográfica, que eles trazem através do conceito de povoamento, né, de uma área povoada. Gente, qualquer coisa vocês mandem no chat, tá? Eu tô atenta aqui, então podem mandar, como eu sempre aviso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, fiquem bem à vontade. Eu adoro quando mandam, então pode mandar. Se não tiver também, não tem problema, mas fiquem à vontade. Tá, segunda. Essa era falsa, então, tá? Porque a ordem estava invertida ali da divisão. Segunda afirmativa é: o crescimento vegetativo é calculado com base nas taxas de natalidade, mortalidade e migração. Tá. Essa alternativa, ela tá falsa também, porque a migração não entra no cálculo de crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo, ele só lida com natalidade e mortalidade. E é uma relação direta de subtração. O que significa crescimento vegetativo? Crescimento vegetativo é o potencial de crescimento da população de um certo país, de um certo local. Então, eles pegam o número total da população, o número total não, eles pegam o número de total de nascimentos, diminuem pelo número total de mortes, e nisso dá para se perceber se a população tende a crescer ou tende a diminuir. Então, se é um local que nascem muitas pessoas e morrem poucas, a população tende a crescer. Se é um local que nascem poucas pessoas e morrem muitas pessoas, a população tende a diminuir. Então, tem essa relação direta. A migração não entra aqui, porque a gente está falando de um crescimento vegetativo, que seria o crescimento natural da população, daquela população nativa. Então, todos os fatores de migração são desconsiderados nesse sentido. Tanto que aqui, vou fechando o que eu já abri, ele explica melhor isso. Aqui embaixo, nesse quadrado aqui, nesse retângulo, o último retângulo, ele mostra que o crescimento vegetativo ou natural, ele vem da relação de subtração do nascimento menos óbito. Então, crescimento vegetativo ou natural seria apenas esses dois fatores, crescimento, nascimento e óbito. Porém, quando a gente vai analisar o aumento ou a diminuição de uma população, é óbvio que a gente não vai falar só sobre o crescimento vegetativo ou natural dela. A gente leva em consideração
os fatores de imigração e de emigração, sendo que a imigração seria a entrada de pessoas, então o nascimento mais a entrada de pessoas, e a saída, ela viria através do óbito e da emigração, né? Que seriam a saída de pessoas. Se vocês quiserem uma dica, assim, para gravar a diferença de imigração para emigração, lembra que emigração, o E, vocês podem relacionar com êxodo, né? Que seria de saída, ou exit do inglês mesmo. Então, o emigração é um movimento de saída, e imigração é de entrada. Então, para a gente analisar toda a dinâmica de crescimento da população, precisa levar em consideração a migração, porém, o crescimento vegetativo, que é o crescimento natural, ele só leva em consideração as taxas de natalidade e de mortalidade. Ok? Tá. Então, essa também estaria errada, porque crescimento vegetativo não leva em consideração a migração. Aí a terceira frase é a seguinte: o superpovoamento de uma área não é identificado apenas pela densidade demográfica, mas também pelas condições socioeconômicas existentes. Então, o conceito de superpovoamento, tá certo essa alternativa, ok? O conceito de superpovoamento, ele não leva em consideração apenas o quesito demográfico, então seriam os números. Ele também leva as condições socioeconômicas existentes, porque o conceito correto de superpovoamento é esse, que é a condição do território cujos recursos naturais não são suficientes para suprir as necessidades de uma população. Então, existiria ali uma superpopulação, uma ação ou efeito de superpovoar, de povoar em excesso. Então, é um local que está com excesso de população, uma população acima do limite daquele local, do limite de recursos que aquele local disporia sustentavelmente. Então, um local superpovoado é um local que normalmente tem condições socioeconômicas ruins, então estaria tendo uma superexploração de recursos e, enfim, problemas socioeconômicos provenientes disso. Um exemplo bom seriam as próprias favelas, né? Os conjuntos habitacionais em costa de morro ou em locais proibidos, digamos, né? Inapropriados. E, enfim, são locais superpovoados, as pessoas vivem em condições precárias, em condições ambientais, sanitárias precárias. E é um problema urbano, né? Enfim, ninguém tá morando em favela porque quer, e sim porque existe um problema de distribuição urbana, enfim, crescimento muito acelerado da população urbana e desigualdade social, principalmente. Então, as favelas seriam um exemplo de superpovoamento. Então, está correto. Ops, estou dando vários spoilers aqui, mas enfim. Tá certo, então, era falso, falso e verdadeiro, por enquanto. Penúltima afirmativa. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano. É isso, tá certo, verdadeiro. A taxa de mortalidade infantil identifica o número de óbitos de crianças menores de 1 ano. A mortalidade infantil ela não vai até 10 anos, ela seria até 1 ano. Então, é esse índice que mede a mortalidade até 1 ano. Por quê? Porque a mortalidade, as crianças até 1 ano, quando elas morrem, normalmente são por conta de fatores que estão muito relacionados a- aos fatores econômicos e sociais daquela região. Então, meio que denuncia quais são os países mais pobres. A taxa de mortalidade infantil, ela está muito relacionada ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do local. É um grande indicador de baixo desenvolvimento humano, quando a taxa de mortalidade infantil é muito alta. Porque em países desenvolvidos, normalmente, existe uma baixa taxa de mortalidade infantil. Mas também tem outras coisas relacionadas. Normalmente, os países desenvolvidos também têm menos filhos por casal, então é um número menor, mas existem todos esses fatores. A demografia, ela é uma parte da geografia que ela vai estabelecer ligações com várias questões socioeconômicas, né, também. Questões de desenvolvimento humano, qualidade de vida, enfim, vários índices. Então, essa daqui está verdadeira. E a última diz que a taxa de fecundidade é um indicador populacional que influencia diretamente o comportamento de um outro indicador, o de natalidade, tá certo também. Então, essa afirmativa é verdadeira. E a taxa de fecundidade, ela reflete na natalidade, porque quanto mais filhos por mulher, maior vai ser o número de nascimentos
naquele local analisado. Lembrando que a gente não só analisa país, mas também estado. Isso pode ser analisado conforme o interesse da pessoa, né? Ou a nível estadual, municipal, nacional, mundial. Então, sim, tem tudo a ver a taxa de fecundidade com a taxa de natalidade. E aqui, ó, por exemplo, se a gente for analisar a taxa de fecundidade no Brasil, a gente vai ver que lá na década de 1940, na década de 40, né, em 1940, a média de filhos por mulher, então a gente pega o número de mulheres, né, em idade reprodutiva e divide pelo número de nascimentos, então era de mais ou menos 6,16 filhos por mulher. Então era alto, relativo. Tanto que se a gente for pensar, se vocês forem perguntar, sei lá, para os avós de vocês quantos irmãos eles tinham, ou perguntar para os pais de vocês ainda assim quantos irmãos eles tinham, vocês vão ver que é um número bem maior do que hoje em dia. Normalmente, hoje em dia a gente tem mais filhos únicos ou com poucos irmãos. E houve esse decréscimo, né, da taxa de fecundidade, então, do número médio de filhos por mulher. De 6,16 hoje, no último censo de 2010, a gente passou para 1,9 filhos por mulher. Isso denuncia que o Brasil, ele é um país que está com a taxa de fecundidade abaixo da taxa de reposição populacional, que é um conceito bem importante, porque a taxa de reposição populacional, ela é de 2,1. Então, a taxa de fecundidade feminina teria que ser de 2,1 para que a população ela seja mantida ou venha a crescer, né? Se a taxa de fecundidade está menor de 2,1, a tendência é que essa população ela sofra um decréscimo ao longo do tempo, porque porque seria esse número 2,1, né? Porque para o casal, então para o homem e para a mulher que estão tendo um filho, seria necessário 2 filhos para repor essas pessoas, e o 0,1 seria para compensar as pessoas que morrem antes da idade reprodutiva. Então, aqui o Brasil estaria abaixo, né? Está com 1,9 hoje em dia, filhos por mulher. E isso diz respeito a várias coisas, inclusive a transição demográfica, porque o Brasil ele está passando pelo processo de transição demográfica, que a gente já vai discutir um pouquinho mais à frente. Então, tá. Fechamos aqui essa primeira questão. Passamos para a próxima, que é essa da UQPEL. Ela fala que a ocupação do território brasileiro pela população se dá de modo bastante irregular. É bastante visível o contraste existente entre a fachada litorânea, onde se encontra a maioria da população, e o interior do país, fracamente povoado. Aquela imagem que eu mostrei para vocês, né, que aquela faixa litorânea em vermelho no Brasil é super povoada. Não, desculpa, esse termo é errado dizer, né, não está super povoada, porque o superpovoamento é aquele conceito que eu expliquei, mas ela está muito povoada. Então, sobre a distribuição geográfica da população do Brasil, é correto afirmar que a. Uma das razões fundamentais que explicam a elevada concentração da população brasileira junto ao litoral é a condição do país como ex-colônia de exploração, pois isso gerou uma dependência econômica e criou a necessidade de contato com o mundo exterior. Tá certo? Então, de cara, essa já é a alternativa correta. E isso explica por que da concentração populacional no litoral. É meio que um fator histórico e que foi mantido, né? Até hoje é mantido também por razões portuárias, digamos, né? De exportação, importação, mas enfim. Existe também uma tendência atualmente de se desconcentrar a população dessas áreas mais litorâneas. Então, está existindo meio que um processo de migração interna no Brasil para as regiões mais internas. Porém, existe ainda uma concentração populacional nessa faixa litorânea. Só comentando as outras alternativas, por que elas estariam erradas. A B, ela estaria errada porque ela diz que existe pequena concentração, enfim, vou ler, né? Grande número das metrópoles do Brasil não se localiza próximas ao litoral. Isso já está um pouco errado, a maioria está no litoral. Mas a população dessas cidades representa pequena concentração da população total do país. Não, ela representa grande concentração da população total do país. As metrópoles são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, né? Então, cidades com grande concentração populacional e com destaque econômico. Então, tá errado, por causa dessa pequena concentração da população. A C estaria errada, porque ele diz que as regiões Nordeste, Sudeste e Sul ocupam a maior parte do território e, mesmo assim, não concentram a maior parte da população. Na verdade, elas concentram, sim, a maior parte da população. Tanto que, justamente, as outras duas regiões, que seria a Norte e a Centro-Oeste, são as com menor população. A D estaria errada, porque no Brasil existem grandes áreas, né,
na região norte e centro-oeste, que constituem imensos vazios demográficos, mas a população absoluta nos estados que compõem essas regiões é elevada. Não, as populações absolutas não são tão elevadas nesses estados da região norte e centro-oeste. E a concentração das principais atividades econômicas do país, como a agricultura e a indústria, se dá no interior do território, mas não tem sido suficiente para afastar a população do litoral. Enfim, a concentração das principais atividades econômicas, como a agricultura e indústria, ela se dá no interior do território? Não. A agricultura até a gente pode dizer que sim, mas a indústria não. Os complexos industriais, eles ficam mais concentrados, não no interior, né, do território. E a agricultura, ela pode-se dizer que sim, mas a indústria não. E quando ele afirma que isso não tem sido suficiente para afastar a população do litoral, também é um equívoco, porque, né, tá errado, digamos, isso é falso, porque existe sim um movimento de dispersão mais para o interior do Brasil atualmente. Então essa questão também tá, essa alternativa também tá errada por isso. Certo? Então essas duas primeiras fechamos, qualquer coisa vocês perguntem. E antes de continuar essas duas questões que vão falar de transição demográfica, eu quero explicar para vocês a transição demográfica através dos gráficos. E depois a gente vai para a questão que vocês vão ver que vai ficar um pouco mais clara a resolução. Então, para falar de transição demográfica, a gente sempre vai se utilizar desse gráfico aqui, que relaciona as taxas de natalidade, de mortalidade, a resultante delas, né, que seria o crescimento vegetativo, e a gente divide a relação entre essas taxas em 4 fases principais. Esse gráfico aqui foi feito pelo Brasil Escola, enfim, e se a gente for ver, a gente está falando de taxa por habitantes, né? Então, a taxa de natalidade está em vermelho, a de mortalidade em azul, e essa pontilhada seria o crescimento vegetativo, que é justamente a natalidade menos a mortalidade. Então, a gente pode ver que elas oscilam, né, conforme a análise de tempo aqui. E a primeira fase da transição demográfica, a gente chama de fase 1, ou pré-transição, a gente pode ver que tem uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Então, nascem muitas crianças e também morrem muitos idosos, ou, enfim, adultos, jovens. Então, a gente tem alta taxa de natalidade e alta taxa de mortalidade. O que isso resulta? Nascendo muitas pessoas e também morrendo muitas, a gente vai ter um crescimento vegetativo um pouco controlado, né? Quando a gente passa para a fase 2, que é a fase de aceleração demográfica, a gente vai ver que a taxa de mortalidade ela tende a diminuir. Normalmente, essa fase 2 de aceleração demográfica, ela acompanha as fases de industrialização e desenvolvimento dos países, porque daí existe um aumento, né, de população, vocês podem ver pelo pontilhado, por causa da redução da mortalidade, por conta das melhorias sanitárias e do desenvolvimento na área da saúde. Então, existe uma tendência de se aumentar a população. Vocês podem também ver que entre a taxa de mortalidade e natalidade fica um espaço maior, né? E esse espaço, ele é justamente o crescimento vegetativo. Pode ser representado ou pela linha pontilhada ou pelo espaço todo que fica entre a natalidade e a mortalidade. Na fase 3, existe ainda a queda da mortalidade, né? Porque esses espaços eles já estão mais desenvolvidos, e também uma queda da taxa de natalidade, por uma questão mais social, porque as mulheres tendem a ter mais filhos. Essa fase 3 da desaceleração demográfica, a gente pode situar ela no tempo, digamos, mais ou menos ali pela década de 60, onde as populações elas começaram realmente a reduzir, né, nos países mais desenvolvidos, principalmente, o número de filhos por casal, por família, tanto pela questão de anticoncepcionais, também pelo estilo de vida, nas cidades, né, que as pessoas tendem a ter menos filhos para gastar menos. Então, tem esse processo de desaceleração. Decaindo a natalidade, a gente vê que tende a ficar mais controlado também o crescimento vegetativo, porque morrem poucas pessoas, mas também nascem poucas pessoas. E aí a fase 4 seria a fase de estabilização, onde esses dois índices, essas duas taxas, elas tendem a se encontrar e o crescimento vegetativo ele vai decaindo, ele vai estabilizando primeiro, né? Então a população simplesmente não cresce, então o crescimento ele tende a ficar anulado. Tanto que vocês podem ver que está decaindo ali o pontilhado, né? Tendendo a zero, porque o crescimento ele vai se anular quando as taxas de mortalidade, digamos, natalidade se encontrarem. Isso não chega a acontecer, né? Mas se elas se encontram,
uma menos a outra vai resultar em zero. Então, o pontilhado tenderia a zero. Então, seriam essas quatro fases principais. E a partir desse gráfico, a gente pode já ir para essa questão que fala de pirâmide etária. A pirâmide etária, eu vou tratar também um pouco melhor com vocês, depois da leitura do enunciado. Observe a figura que representa a distribuição etária da população mundial. Então, ali a gente vê uma pirâmide etária, onde os homens ficam à esquerda e as mulheres à direita. O que está em preto se refere à população mundial em 2005 e o que está em branco à população mundial em 2050, uma projeção. Dá para ver que essa população está aumentando. E cada uma dessas faixas, ela equivale a uma faixa etária. Então, estaria ali de 0 a 4, de 5 a 9, 10 a 14, até os 90 anos de idade. E ele fala que o modelo de transição demográfica, que foi o que a gente estava tratando até agora, explica as alterações nas taxas de natalidade e mortalidade dos países, conforme passam por diferentes estágios da economia industrial. Então, esse gráfico a gente pode trazer também através das pirâmides etárias. Lembrando que as pirâmides sempre vêm divididas, né, entre homens e mulheres, e elas vão ter essas diferentes conformações. E cada um desses formatos de pirâmide vão denunciar, por exemplo, o nível de desenvolvimento de um país, o nível socioeconômico desse país, qual estágio da transição demográfica esse país se encontra também, que tem tudo a ver. Então, esses modelos aqui eu trouxe para vocês se familiarizarem com eles. Quando a pirâmide ela é bem triangular, antes ela ainda menos que triangular, ela tende assim a funilar, é porque a base dela, né, tá muito grande e o ápice da pirâmide ele tá muito estreito. O que isso quer dizer? Que acima lá a população idosa está muito pequena e a população jovem muito grande. Isso quer dizer que a taxa de natalidade é muito alta e a de mortalidade também. O que é característico de países pobres. Então, gravem que as pirâmides mais triangulares, elas são características de países subdesenvolvidos, onde a taxa de natalidade é muito alta e a taxa de mortalidade também. E a gente pode ver que tem esses dois traços, né, que dividem a população jovem, que fica ali abaixo de, aqui ele diz 15, mas o material ele traz abaixo de 20 anos, então os jovens seria de 0 a 19 anos. Os adultos, que ficam entre 20 anos e 60, e aí isso conforme o material, né, não conforme essa imagem. E acima de 60 seria a população idosa. Então, quanto mais redondinha essa pirâmide tende a ser, mais desenvolvido é o país. Por quê? Porque a população idosa ela aumenta. Isso quer dizer que a expectativa de vida é maior, as condições de vida são melhores naquele local. E a gente pode ver que no último estágio existe inclusive um estreitamento da base da pirâmide, então tem menos nascimento, né? A população jovem ela é menor do que a população adulta, então tende a um decréscimo populacional. Seriam pirâmides características de locais mais desenvolvidos. Então teriam esses quatro estágios. E a partir disso, a gente vai conseguir resolver bem essas duas questões. Essa terceira questão que eu trouxe, que é da UFPEL, que estava no material, ela traz 5 alternativas, né? Vamos ver qual que é a correta. A A diz que há um equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade no início da transição demográfica. O número de nascimentos e de óbitos apresenta valores ainda pouco expressivos, correspondentes à fase denominada pré-industrial. Tudo estaria correto se ele não tivesse falado esse pouco expressivos. Na verdade, os números de nascimentos e de óbitos são muito expressivos, são altíssimos. E sim, é chamada de fase pré-industrial ou fase pré-transição demográfica, porque é antes da Revolução Industrial, né, digamos assim. Mas os índices são muito altos, tanto que vocês podem ver aqui, ó, fase 1 está lá em cima no gráfico. B. Os países desenvolvidos que tiveram sua industrialização entre o fim do século XVIII e início do século XIX apresentam uma queda da taxa de mortalidade devido aos avanços da medicina e da tecnologia. Nessa fase, a segunda da transição demográfica, ocorre um crescimento populacional em todas as faixas etárias. Essa última afirmação é que nega essa alternativa, porque ele diz que nessa segunda fase da transição ocorre um crescimento populacional em todas as faixas etárias. E não, nos países desenvolvidos que já tiveram industrialização,
não tem crescimento populacional de todas as faixas etárias. Inclusive, existe uma tendência de decréscimo das faixas etárias menores, né? Então, os jovens, eles é um número cada vez menor de jovens. Se ele falasse que era referente somente à população de idosos, talvez ficaria mais correta essa alternativa. C. Há um novo equilíbrio entre as taxas de natalidade e de mortalidade com valores elevados quando a transição demográfica atinge a quarta fase. Isso está errado, né? Seria com valores pouco expressivos. Os nascimentos são altos, mas equilibrados com as altas taxas de mortalidade. É o caso de países de industrialização tardia, como os da América Latina e Ásia. Então, os países de industrialização tardia, os países mais subdesenvolvidos, na quarta fase, eles não teriam valores elevados, né, de natalidade e mortalidade. Teriam valores, se a gente está falando de quarta fase, seriam valores pouco expressivos. D. Alguns países experimentam uma fase de crescimento negativo da população, quando a taxa de natalidade é menor que a de mortalidade. Esse fato é próprio de países muito pobres, com políticas sociais precárias e que incentivam as famílias a não terem filhos. Então, isso está errado. Até estaria certo, né? Tipo, se a gente tem natalidade menor que mortalidade, tenderia a crescer menos, mas ainda assim não seria um crescimento negativo. E esse fato não é próprio de países muito pobres, né? Um país onde a natalidade é menor que a mortalidade são países mais desenvolvidos. Se denuncia que a população vive muito, tem boas condições de vida e tendem a ter menos filhos. Então, só nos resta a alternativa E como correta. E ela está correta e ela afirma que os processos de transição demográfica apontam para o envelhecimento da população dos países. Os dois extremos da riqueza apresentam preocupações. Os mais pobres sofrem com desemprego em massa, isso porque tem uma população muito jovem e adulta, né? E os mais ricos tendem à falta de jovens para o trabalho. Eles tendem a ter uma população muito envelhecida e cada vez menos jovens e adultos, que seriam a população economicamente ativa, que é um conceito importante da geografia, inclusive, né? A população economicamente ativa, que se concentra entre jovens e adultos e que produzem as riquezas e, enfim, ocupa o mercado de trabalho. Então, a E seria a correta. Essa questão aqui da PUC, ela traz algumas pirâmides etárias também. Então, vamos analisar. Item por item, depois a gente vai ver quais são os itens corretos. A gente vai ter que assinalar a alternativa que traz apenas os itens corretos. A1 fala o seguinte. Então, primeiro analisando essas pirâmides, né? A gente pode ver que a pirâmide A é aquela típica de países desenvolvidos, com a base da pirâmide bem larga e o ápice estreito. Depois ele tende a ficar mais gordinho, então tende a essa pirâmide de países mais desenvolvidos. E nessa pirâmide D tem ali, a gente pode ver um decréscimo ali na população adulta de homens. Então, o item 1 fala que a pirâmide B apresenta uma configuração que demonstra o aumento das taxas de natalidade nas 3 últimas décadas. Isso, Laura. Só respondendo a Laura aqui que ela mandou no chat. Então é muito importante mesmo essa da questão da UFPEL, né? Não é muito importante, mas normalmente isso acontece sim, provavelmente. Eles gostam de trazer uma coisa, e aí quando tu vai resolver, principalmente no Enem, quando tu vai resolver não tem muito a ver com a imagem, né? Só que é importante saber interpretar esses gráficos aí, principalmente para as questões mais objetivas, ela em nada tem a ver com as alternativas. Até mesmo porque se ele trouxesse um gráfico da transição demográfica, seria mais fácil para interpretar. Mas assim, esse seria um gráfico de transição demográfica mesmo em formato de pirâmide, né? Onde ele mostra uma pirâmide etária mais subdesenvolvida em transição para uma pirâmide etária mais desenvolvida. Mas tá certo. Tá, voltando aqui para outra questão da PUC. Essa 1 diz que a pirâmide B apresenta uma configuração que demonstra o aumento das taxas de natalidade nas 3 últimas décadas. E agora, né, utilizando bem as pirâmides etárias, dá para ver que a pirâmide B, ela tem um estreitamento da base da pirâmide. Então, a 1, ela está incorreta.
Se fosse a pirâmide A, então estaria certo. Mas sendo a pirâmide B, não está tão certo assim. A 2 diz que a pirâmide D evidencia uma estrutura estável, embora deva ter passado por uma situação de guerra. Por enquanto tá certo, ela é estável porque quanto menos triangular mesmo é a pirâmide, mais estável ela é. Então ela tá tendendo à estabilidade populacional, né? Porque tá nascendo menos gente e vivendo mais. E tendo uma maior expectativa de vida. Então ela tá estável e deve ter passado por uma situação de guerra, correto? Porque tem aquele decréscimo da população adulta masculina. Então a 2 está certa. 3. A pirâmide A apresenta uma contradição típica de países pobres. Alta natalidade e mortalidade infantil, acompanhada de uma elevada expectativa de vida da população. Então, não, a alta natalidade, ela tá correta, só que a mortalidade e mortalidade infantil é relativo, né? Isso não dá para se afirmar. Mas acompanhada de uma elevada expectativa de vida, isso nega essa alternativa, porque se a gente for ver lá em cima, né, na pirâmide A, ela tá bem afunilada, assim, ela tá bem fina. Então, quer dizer que tem pouca população idosa, consequentemente, a expectativa de vida é baixa. E a 4 diz que a pirâmide C indica elevado índice de expectativa de vida e a pirâmide A, elevada taxa de mortalidade. Sim, ó, a C a gente pode ver que tem uma expansão do número de idosos em relação à A. Então, na A tem baixa expectativa de vida e na C, uma maior população idosa. Então, as alternativas corretas eram a 2 e a 4. E isso faz com que a alternativa assinalável seja a D, ok? Laura, ficou claro para ti agora a questão da UFPEL? Tu acha que pela interpretação do gráfico dá para fazer ela certinho? Tu que já tinha feito? Vou te usar de cobaia dessa pergunta porque tu é uma das únicas que tinha feito. Não a outra. Essa é a primeira. Acho que ficou mais resolvível agora. Que bom. Gente, se vocês tiverem dificuldade com a interpretação ainda daquele gráfico, enfim, com esses conceitos, vocês me digam, tá? Que daí eu tento retomar em outro momento também. Duas questões aqui caíram no Enem. Esse Enem, inclusive, essas duas questões do Enem, elas são bem antigas, mas são muito importantes, porque elas vão falar das teorias demográficas. E foram as únicas que eu achei em relação à teoria demográfica no Enem, e é uma interpretação bem legal. Antes de falar delas, eu só vou mostrar para vocês qual que era a teoria malthusiana, porque uma alternativa, uma das questões lá é sobre a neo-malthusiana e a outra é sobre a reformista ou marxista. Só que, além dessas duas, também tem a teoria malthusiana, né? Que é a do Malthus, então, esse inglês aqui, esse estudioso inglês, que é o Thomas Malthus, e ele meio que fez uma projeção, uma teoria a partir de uma projeção, de que a população ia ultrapassar a capacidade, a população ia ser tão grande, ia crescer geometricamente, e os alimentos iam crescer aritmeticamente. Então, a população ela não conseguiria ter alimentos suficientes para suprir as necessidades populacionais, e isso precisava ser revertido, né? Essa situação precisaria ser revertida. E então ele é uma pessoa que tendia ao controle da natalidade, por causa justamente dessa teoria dele de que os alimentos não seriam suficientes para suprir a necessidade populacional. Então precisaria de uma adoção de políticas de controle de natalidade para solucionar esse desequilíbrio. Esse gráfico aqui mostraria a projeção do Malthus, né, da teoria malthusiana, sendo que o azul aqui seria a produção de alimentos, que está crescendo reto, se vocês forem ver. Isso que seria um crescimento aritmético, um crescimento constante, né? Vou entrar numa questão um pouco mais matemática aqui, mas o crescimento aritmético seria constante e o geométrico seriam algumas constantes cada vez mais inclinadas. Então, tipo, seriam esses gráficos lineares cada vez mais inclinados. Então, primeiro cresceria um pouco, depois cresceria um pouco mais, e depois ali em vermelho, eu tô falando, né? Cresceria ainda mais, ultrapassando a constante aritmética da produção de alimentos. Então, ali onde as duas linhas se encontram,
Seria o boom, seria o ponto de desequilíbrio onde existiria escassez de recursos alimentares para a população. Essa seria a teoria de Malthus, meio que representada em gráfico também. E quando a gente vai falar de teoria neomalthusiana, a gente está falando de uma nova teoria malthusiana. Então, uma teoria que bebe um pouco da teoria de Malthus e ela tende para essa política de controle da natalidade. A reformista, ela, já conforme o próprio nome, né, ou marxista, ela tende a reformar essa teoria malthusiana. Então, ela prega o contrário. Partindo desse pressuposto, a gente vai resolver essas questões. Então, ele disse que a explosão demográfica que ocorreu a partir dos anos 50, inicialmente no Terceiro Mundo, suscitou teorias e políticas demográficas divergentes. Uma primeira teoria, dos neomalthusianos, defende que o crescimento demográfico dificulta o desenvolvimento econômico, assim como Malthus estava afirmando, já que provoca uma diminuição na renda nacional per capita e desvia os investimentos do Estado para setores menos produtivos. Diante disso, o país deveria desenvolver uma rígida política de controle de natalidade. Uma segunda, que seria a teoria reformista, argumenta que o problema não está na renda per capita, e sim na distribuição regular da renda, que não permite o acesso à educação e saúde. Diante disso, o país deve promover a igualdade econômica e a justiça social. Então, elas partem de princípios opostos. Uma meio que culpabiliza a população pobre pelo baixo desenvolvimento econômico e pelos problemas sociais. E a segunda, que seria reformista, ela defende justamente que é preciso melhorar esses índices socioeconômicos, preciso disponibilizar recursos para essa população mais pobre, para que a população seja controlada. Então, quando a gente fala de controle populacional, de política de controle de natalidade, normalmente está mais relacionada às teorias malthusianas, malthusiana e neomalthusiana. Quando a gente fala de uma política de distribuição de renda, de assistencialismo à população pobre, a gente está falando de uma política mais reformista ou marxista. Tá. E aí, o número 1, ele diz assim: qual dos slogans a seguir pode ser utilizado para defender o ponto de vista neomalthusiano? A partir disso que eu expliquei. Seria controle populacional nosso passaporte para o desenvolvimento? Eu assinalaria já essa de cara. Seria essa, porque ele meio que tá partindo do pressuposto que para que exista desenvolvimento é preciso que exista controle populacional. Então, políticas de controle populacional, né? B, C, D e E não estariam corretas porque vocês podem ver que elas defendem o que vai defender os reformistas. Então, sem reformas sociais, o país se reproduz e não produz. Isso é reformista. População abundante, país forte. Na verdade, é o contrário, né? Eles querem população menor para um país forte. O crescimento gera fraternidade e riqueza para todos? Não, eles querem justamente que cresça pouco. Justiça social, sinônimo de desenvolvimento? Não. Essas questões sociais, elas ficam mais para a teoria reformista. Então, qual seria agora o slogan do ponto de vista reformista? Controle populacional já ou o país não resistirá? Não. Tudo que é relacionado ao controle populacional é mais malthusiano ou não malthusiano. Com saúde e educação, o planejamento familiar virá por opção. Sim, eu assinalaria essa, porque é justamente o que prega a teoria reformista, né? Que dando saúde e educação, ou seja, aumentando o índice de desenvolvimento daquela população, o planejamento familiar virá por opção. O planejamento familiar seria o acesso à informação, a métodos contraceptivos e melhores condições de vida, porque as famílias pobres, elas tendem realmente a ter mais filhos, né? Com população controlada, país rico, não. Seria malthusiano isso. Basta mais gente que o país vai para frente, também não. População menor, educação melhor. Não, eles não querem reduzir a população ou fazer política de controle populacional. Eles querem melhorar os índices socioeconômicos para que a população naturalmente decresça. Ok? E aí eu trouxe, tipo, duas charges, digamos assim, porque elas meio que podem cair no Enem, digamos, né? Seria mais nesse sentido. Eu acho que o Enem, às vezes, ele meio que traz essa análise através de charge. Então, uma charge mais neomalthusiana seria uma charge que ela atribui, tipo, mais culpa à população pobre pelos baixos índices de desenvolvimento. Então, também trata bastante de métodos contraceptivos ou de controle de natalidade. Então, essa charge aqui, né, que, por exemplo, a pessoa está pedindo esmola, dá para ver claramente que existe aqui uma distinção social, e aí a mais rica oferece um método contraceptivo, ela seria uma visão mais neomalthusiana ou malthusiana, de controle populacional, de controle de natalidade.
E essa segunda charge aqui, que seria mais uma crítica social, uma crítica às condições socioeconômicas que refletem no índice populacional, ela seria mais reformista, porque ele realmente está fazendo uma crítica social aqui, né? A enfermeira, ela está mostrando aqui que chegou o 13º, não 13º salário, sim 13º filho, porque uma população naturalmente pobre tem menos acesso à informação e são famílias maiores, enfim, mudando o panorama socioeconômico, pode-se mudar também a realidade populacional, enfim, até o contingente populacional. A tendência é que os países mais desenvolvidos tenham menos, menor taxa de natalidade, né? Então, eu só quis trazer essas charges meio que para vocês já fazerem essa interpretação por meio de imagens também, da diferença da teoria reformista e da teoria neomalthusiana. Tá, e aí agora a última questão é uma questão bem recente da UFSC, que foi a UFSC 2020, ou seja, o último vestibular da UFSC, né, para ingresso nesse ano. E ele fala um pouco de demografia no Brasil. O estudo da demografia brasileira fornece dados fundamentais para que se façam investimentos em vários setores da sociedade. É fundamental, portanto, conhecer a estrutura da população, as condições sociais, a distribuição demográfica e os movimentos migratórios do país. Sobre as informações acima, é correto afirmar que. Então tá, vamos ver essa temática da demografia mais aplicada ao Brasil. Normalmente a UFSC ela faz isso, né? Ela traz as temáticas num contexto mais regional, num contexto mais Brasil ou Santa Catarina. Então, vão ter algumas coisas aqui que futuramente eu vou comentar quando a gente estiver falando de Brasil, mais especificamente, mas eu já vou adiantar, e é legal porque traz alguns conceitos de demografia que a gente já tratou. Então, a 01 fala que o censo demográfico é um instrumento importante que reúne informações sobre a população do Brasil e serve aos governantes para que possam realizar com mais acertos as melhores políticas públicas. Isso está certo. O censo demográfico, ele realmente é muito importante para que se sejam elaboradas políticas públicas, para que se tenha conhecimento acerca da realidade do país, né? E uma coisa interessante sobre o censo demográfico é que ele é realizado de 10 em 10 anos. E o último censo foi realizado em 2010 e o próximo seria realizado esse ano, mas ele foi adiado para o próximo ano por causa da pandemia do coronavírus. Então é uma coisa bem recente, né? Uma questão de atualidades mesmo. E essa 01 tá correta. Eu acho que é uma questão daquelas bem assinaláveis, né? Na prova, acho que todo mundo assinalaria essa. O censo é bem importante. Eu acho que é passível de cair de novo algo relativo ao censo pelo fato dele ter sido adiado esse ano por conta da epidemia aqui no Brasil, né? Da pandemia no mundo. Então, a 1 tá correta. A 2 tá incorreta, porque ela diz que o crescimento contínuo da população brasileira desde dos anos 40 deveu-se à queda de mortalidade e aos elevados índices de fecundidade, que se mantiveram idênticos nas regiões brasileiras até as décadas de 1990. Não, né? Eu lembro que mostrei para vocês ali aquele gráfico da taxa de fecundidade diminuindo aqui no Brasil, inclusive hoje está 1,9, e na década de 1940 era de 6,16. E ela não é idêntica entre as regiões brasileiras, de maneira alguma. As regiões brasileiras, elas são bem distintas entre si, assim, em relação aos índices socioeconômicos e aos índices demográficos também. A 4 diz que as migrações do Brasil do tipo internas ocorrem tanto intrarregional como interregional. Interregional é dentro das próprias regiões e inter é entre as regiões. Sendo essa última a mais típica e expressiva nas transferências populacionais para o interior do país. Essa está correta, e apesar de parecer que não, as transferências populacionais elas são maiores para o interior do país recentemente. Tem até esse gráfico que mostra assim, ó, os movimentos de migração interna. Se vocês forem ver, ó, tem a migração ali em amarelo do Nordeste para o Norte, do Sudeste ali para o Centro-Oeste, para o Norte, do Sul para o Centro-Oeste, para o Norte. Então, assim, tem esse movimento de retorno, porque antes as pessoas iam para o litoral, né, iam para os grandes centros urbanos, e está tendo esse movimento de retorno populacional para as áreas mais de interior. Atualmente é esse o perfil da migração interna no Brasil. Então, a 4 está correta. Por enquanto, a 1 e a 4 estão corretas. Aí a 08. Ela diz que a distribuição desigual da população reflete a história de ocupação do Brasil. Porém, a busca por melhores condições de vida e o surgimento de fronteiras agrícolas no interior do território brasileiro explicam a atual distribuição espacial equilibrada. Não é equilibrada, né?
a população ela é bem concentrada ainda no litoral, como a gente tinha mostrado no início da aula. Então a 8 está errada. Tudo que falar equilibrado, distribuição equilibrada, tá errado. No Brasil nada é equilibrado, tá? 16. Indicadores sociais como esperança de vida, que é a mesma coisa que expectativa de vida, mortalidade infantil, analfabetismo e rendimento familiar indicam avanços que atingiram patamares equiparados nas diferentes regiões brasileiras. Não, existe muita distinção entre as regiões brasileiras em relação a esses índices. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Ao longo do tempo, a estrutura etária da população brasileira foi sendo alterada com a prolongação da expectativa de vida e aponta para um aumento do número de idosos, embora os jovens ainda constituam a maior parte da população. Então, essa alternativa está correta, porém, essa última afirmação aqui, não. Embora os jovens constituam a maior parte da população, a maioria da população. A maioria da população brasileira é adulta. Então, eu até trouxe esse gráfico aqui da pirâmide etária brasileira atual. A gente pode ver que a parte que é mais expandida aqui é na população adulta mesmo, que fica aqui entre os 20 anos até os 60, né? Então, essa parte mais central da pirâmide. Então, a base da pirâmide do Brasil está tendendo ao estreitamento, a população adulta é a população maior, né? A faixa etária mais relevante, e a população idosa, ela está realmente aumentando com o tempo, mas ela ainda é pequena, né, em comparação com as outras. Então era isso, gente. Aí a 32 está errada, por causa dessa afirmação final aqui, que os jovens constituem a maioria da população. E a gente fecha essa questão com a somatória 0,5. Então a 1 e a 4 estão corretas, somando 0,5. É isso, me passei um pouquinho, né? 2 minutos, peço perdão. E se vocês tiverem alguma dúvida, então me mandem pelo privado, que tem meu contato. Ou falem comigo aqui pelo chat mesmo. E é isso, para não ocupar muito o espaço do outro prof, tá bom? Gente, obrigada. Qualquer dúvida me chamem mesmo. Eu acredito que pode ter ficado alguma. Que bom, fico muito feliz. Recadinho. Isso, gente. Um beijo e até mais.